Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário Perifasul MBOI. Através o podcast. A violência contra mulheres é uma triste realidade que persiste até os dias de hoje, mesmo em sociedades modernas e progressistas. Trata-se de uma violação dos direitos humanos fundamentais e um grave obstáculo para a igualdade de gênero que ocorre em diferentes formas e contextos, afetando mulheres de todas as idades, origens étnicas, classes sociais e orientações sexuais. Ela pode manifestar-se como violência doméstica, agressão física, abuso sexual, estupro, assédio, tráfico humano, mutilação genital feminina, feminicídio, entre outras formas. Os impactos da violência contra mulheres são profundos e duradouros. Além das consequências físicas imediatas, como lesões e até mesmo a morte, as sobreviventes frequentemente sofrem com traumas psicológicos, depressão, ansiedade, baixa autoestima e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. A violência também limita a liberdade e a autonomia das mulheres, restringindo seu acesso à educação, ao emprego e à participação plena na sociedade. Nesse contexto, a musicoterapia surge como uma abordagem terapêutica que pode trazer alívio e empoderamento para as mulheres que sofreram traumas decorrentes dessa violência. A música oferece um espelho acolhedor, onde as mulheres podem se sentir ouvidas, compreendidas e apoiadas. Ela pode ajudar a diminuir o estresse, ansiedade e depressão, fortalecendo a resiliência e a autoestima. Além disso, a musicoterapia em grupo pode promover a solidariedade e a sensação de pertencimento, permitindo que mulheres compartilhem suas histórias e experiências com outras que passaram por situações semelhantes. No entanto, é importante ressaltar que a musicoterapia não é uma solução isolada para a violência contra mulheres. Ela deve ser integrada a uma abordagem multidisciplinar que envolva apoio psicológico, social e jurídico. O trabalho conjunto de profissionais da saúde, assistentes sociais, advogados e outros especialistas é essencial para oferecer às mulheres o suporte abrangente que necessitam. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana em mais um episódio aqui com meu parceiro de sempre. E aí, Gil, tudo bom? Olá, Dani. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está nos escutando. Mais uma vez dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco. E mais uma vez estar aqui com meu parceiro Daniel e com as nossas convidadas que logo vai se apresentar aqui para nós. É isso aí. Hoje a gente vem com um programa muito importante, assim, de ser trazido, de ser discutido, né? Algo que, diferente, por exemplo, do Dia da Mulher ou da Consciência Negra, é um dia que não tem exatamente uma data, né? Nem só de uma lembrança direta, né? Um recado direto, mas também de acontecimentos, né? Então, algo que com frequência tem acontecido e que é muito importante da gente dar uma maior visibilidade, de discutir sobre, de olhar um pouco com mais atenção para esse detalhe, que é o caso da violência contra a mulher, né? E para isso a gente convidou duas pessoas super especiais aqui, que trabalham diretamente com isso, que têm um conhecimento abrangente, né, nesse cuidado, nessa luta, que são a Joelma Omena e a Verônica Magalhães Rosário, né? Seguindo aqui o nosso padrãozinho, vou pedir para elas se apresentarem. Primeiramente pela Joelma. Por favor, Joelma, conta pra gente quem você é. Olá. Antes de me apresentar, obrigada pelo convite, por estarmos juntos, né, falando de um tema tão importante e que alcance muitas e muitas pessoas, tanto para reflexão quanto para alguém que esteja precisando desse apoio. Como
como o Daniel mencionou, me chamo Joelma, eu sou assistente social de formação, já venho uma longa estrada, 15 anos atuante, no primeiro momento na área da saúde, depois direitos humanos e volto novamente pela Secretaria de Direitos Humanos aqui no município de São Paulo, fazendo atendimento a mulheres em situação de violência. Na primeira casa, foi inaugurada na década de 90, temos uma história muito importante de muitos atendimentos, muitos enfrentamentos, muita militância, e isso me deixa muito feliz enquanto profissional, enquanto pessoa, para plantar a semente, para realizar ações mesmo de apoio e enfrentamento, porque é muito complexo imaginar que estamos no século XXI e ainda reproduzimos muitas violações. Mas como o processo é cíclico, né, e tem que ser contínuo, estamos aqui fazendo esse trabalho que é muito importante. Acho que é um pouco disso. Maravilha, muito obrigado a nós, né, que agradecemos aqui a disponibilidade, né, o aceite ao convite. Seja muito bem-vinda aos nossos microfones, né? Então, primeira vez aqui conosco, assim como a Verônica. Então, quero já desejar as boas-vindas a vocês, né? A você, Joelma, a Verônica, que eu já vou passar a palavra também, e já deixar o nosso agradecimento aqui por esse aceite, né, para conversar um pouquinho com a gente. E aproveitando o gancho, Verônica, por favor, conta pra gente quem é você, de onde vem, o que faz. Olá a todos, fico muito grata por esse convite. Eu até conversei com vocês semana passada, porque como meu doutorado é em neurociências, geralmente é desse universo da neurociência que me chamam para falar, né? Eu também estudei protocolos de avaliação, geralmente me chamam para falar sobre essas coisas, mas eu fico muito feliz, é aqui que os meus olhos brilham quando a gente trata de qualquer tipo de luta antiopressiva, que o meu coração bate mais forte. Eu sou Verônica Magalhães Rosares, sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais. Dentro desse universo que a gente está trabalhando hoje, estou como coordenadora de um projeto de extensão que nós temos aqui na casa, que chama Musicoterapia Social. Ele iniciou com o professor Renato, trabalho com pessoas em situação de rua, já atendeu a diversos públicos e hoje atende a mulheres abrigadas em uma casa de referência aqui de Belo Horizonte. Então, nós temos esse projeto de extensão que leva até elas o atendimento de musicoterapia através de estagiárias voluntárias que se interessam, se voluntariam para esse trabalho. Ele começou de uma forma interessante. Vou contar um pouquinho de como ele começou, né? Essa parte do trabalho com as mulheres, como ele começou. Eu entrei na universidade em 2015 e em 2016, logo na minha primeira turma de Fundamentos de Musicoterapia, foi bastante noticiado um caso de estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro. E essa situação foi uma violência extrema, horrível, né? Mas o que me causou mais perplexidade, infelizmente, não foi a violência, porque ela se banaliza numa sociedade como a nossa, né? Terrivelmente, frustrantemente, se banaliza numa sociedade como a nossa. O que me causou horror foi ver essa mulher sendo violentada pela sociedade em várias falas correndo nas redes sociais, culpabilizando, procurando justificativas nela para essa violência, né? E aí isso mexeu bastante comigo e eu não acredito num ensino descontextualizado da realidade, né? Então eu mudei o meu projeto assim, para aquele semestre, né? A minha estrutura de plano de ensino, e eu quis incluir uma aula falando sobre isso, sobre mulheres sobreviventes sobre a musicoterapia com mulheres sobreviventes de violência doméstica
E aí eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar na aula, como a objetificação da mulher, cultura do estupro, antes de chegar nos trabalhos que a musicoterapia realiza. Discutir o caso específico, como é que ele foi abordado. E passou um tempo, passou um tempo não, acho que no ano seguinte, uma aluna que não havia sido minha aluna, eu tinha começado há tão pouco tempo, né? Eu a conhecia, mas ela não tinha sido minha aluna. Ela é bastante envolvida, é, é militante, bastante envolvida em coletivos feministas. Tem um coletivo muito forte aqui em Belo Horizonte chamado Olga Benário, que realizou várias ocupações, e ela tinha o desejo de levar a musicoterapia para as mulheres da casa. E aí ela procurou o professor Renato, que na época era o coordenador do projeto de musicoterapia social, e ele tinha ouvido falar que eu tinha interesse nisso por causa dessa aula que eu dei, que foi uma aula que surgiu do contexto, né? E aí, quando ela me procurou, me falando do lugar, a gente criou o projeto de extensão e ela fez uma pesquisa lá, fez o TCC dela, um TCC lindo, maravilhoso. A Malu, né, essa aluna que eu estou falando, de musicoterapeuta formada, está trabalhando bastante na área. Então, ele surge, então, não fui eu que procurei, sabe? Exatamente realizar o contexto, né? De alguma forma, de uma certa forma, foi puxando para que esse projeto acontecesse, né? E esse projeto ele tem acontecido já, então, já há vários anos. Ela terminou, né? Terminou o curso. Várias outras estudantes passaram e ainda passam por esse local. E a gente tem continuado aí com esse desafio, né? De procurar e atender, levar a musicoterapia para essas mulheres. Maravilha. É interessante o que a Verônica estava falando, de como que a demanda bate na nossa porta, né? Quando eu iniciei na atenção básica ainda, numa equipe que estava sendo implantada lá em 2008, que era o NASF, né? Uma equipe interdisciplinar, com vários profissionais que matriciariam, né? Fariam esse apoio às unidades básicas de saúde. Era uma demanda muito recorrente das equipes, da estratégia, situações onde as mulheres estavam em situação de violência e havia um incômodo, principalmente das agentes de saúde, de por que essa mulher não sai dessa situação, por que essa mulher não rompe essa situação. E isso foi no território de São Mateus. E eu me lembro que eu fiquei muito mexida, porque era muita demanda relacionada a isso. Então, eu fiz muitas visitas a mulheres em situação de violência que as agentes de saúde traziam, né, para discussão. E eu me lembro, na época, ainda existe, né, as casas, é muito importante que a gente mantenha esses espaços abertos, né? E eu visitei a casa Cidinha Copcac, nunca vou esquecer, lá em 2008, em São Mateus. Tive a oportunidade de conversar com as técnicas que faziam esse atendimento, passei por formações lá e assim se abriu dentro de mim esse olhar, porque enquanto mulheres passamos por várias situações de violência, eu, na minha história particular, tenho situações de violência, mas uma das fragilidades, uma das questões que nos impacta profundamente é a naturalização dessa violência. Então, conforme eu estava ouvindo os relatos, né, os encontros, fui fazer a formação, aí eu olhava para a minha própria história e falava, poxa, mas eu passei por isso, eu vivi isso. Então, eu passei por situação de violência. Nossa, é mais comum do que eu poderia supor que tantas mulheres passem por situações como essa. Que vai, né, a gente sempre, quando fala de violência doméstica, vem logo a física, né? Mas uma coisa que também me chamou a atenção nessa época era o incômodo das mulheres
de serem chamadas de puta, posso falar aqui o termo, Claro. né? Os seus companheiros questionavam a índole delas, né? Onde você estava se encontrando com alguém porque você é uma puta. E essa era a maior demanda, o incômodo desse ataque moral à conduta daquela mulher que tinha se proposto a estar em um relacionamento monogâmico com aquele homem. E a gente vai. É muito complexo, assim, né? Porque a gente se vê nas histórias, deixa de naturalizar, e aí, a partir disso, entende, calma, é uma questão estrutural que ataca todas nós. O que a gente faz a partir disso? E assim, né, os encaminhamentos para casos, acompanhamentos, até que fui trabalhar com a demanda propriamente dita e volto agora, né? Foi assim que nos conhecemos, né, Daniel, lá no Centro de Cidadania da Mulher da Capela de Socorro, né, onde houve a proposta desse projeto e eu acolhi assim de coração aberto, porque eu entendo que, como já foi mencionado aqui, quando nós estamos lidando com subjetividades e com questões que são tão complexas para que a pessoa entenda, primeiro entenda, depois consiga sentir tudo aquilo de novo, tem que ser através de propostas criativas que alcance a mulher de um nível que não seja tão que não reproduza novamente essa violência, né? E eu vejo muito esse cuidado na musicoterapia. E assim a gente foi construindo o projeto. Voltei para a área da saúde, né, Daniel? E agora estou de novo atendendo mulheres. Então, essa é uma questão que, quando a gente assume esse lugar do enfrentamento, por onde a gente passa, porque mesmo não estando atendendo mulheres em situação de violência especificamente, por todas as unidades de saúde por onde eu passei, eu fiz grupos de mulheres e lutava para ter esse espaço, inclusive no CAPS infantil, que era o espaço de cuidado da criança e do adolescente, né? E eu, não, nós temos que ter um espaço para essas mulheres que vêm até aqui, que trazem seus filhos, que trazem, né, seus netos, seus sobrinhos para o cuidado, a gente tem que olhar para elas, porque se perde dentro do contexto da família muitas questões relacionadas à mulher, se perde. Então, é uma militância muito importante, assim. Dizem, né? Quando a gente vai embora, o que que nós queremos, né? Seja de estar que essa pessoa, que essa mulher, que a Joelma, levantou essa bandeira e foi com ela até o fim. Que foi o que aconteceu no início, acontece hoje, e eu espero que seja até o fim, cada vez mais para o rompimento, né? A ideia é essa, para o rompimento, para uma nova sociedade. Eu acho que a gente avança muito. É claro que existe retrocessos no avanço, mas o fato de ter hoje, por exemplo, grupos de homens que falem sobre isso, eu vejo como uma conquista muito importante, muito mesmo. Ô, Joelma, você falou uma coisa que me fez lembrar, desculpa. Fica à Eu sou vontade. faladeira. Fica à vontade. O espaço é de Se eu vocês, gente. extrapolar, por favor, me interrompa, que eu sou faladeira. Fica tranquilo, o espaço é de vocês. Ô, Joelma, você falou uma coisa que me fez lembrar, uma pesquisa sobre a qual eu assisti um vídeo há pouco tempo. E ele fala, foi um pesquisador que estudou os xingamentos feitos, os piores xingamentos. Quais que são considerados os piores xingamentos? E os piores xingamentos para homens e mulheres estão relacionados com o comportamento sexual das mulheres. O pior xingamento que foi considerado nessa pesquisa foi puta para as mulheres. E o pior xingamento considerado para os homens nessa pesquisa foi corno. Ou seja, essa relação, esse controle sobre o comportamento sexual da mulher é uma coisa que está tão enraigada em nós que qualquer vestígio ou qualquer acusação de que o comportamento da mulher ele não é o comportamento sexual da mulher, ele não é controlado por essas normas,
torna-se a pior coisa que aquela mulher pode fazer, pode ser, né? E isso já é em si uma forma de violência, porque, inclusive, quando se fala de um comportamento sexual masculino que seja mais aberto, mais múltiplo, ele é considerado como valorizado, né? É o pegador, é o garanhão, é uma coisa boa, né? E então as múltiplas violências que as mulheres elas sofrem, elas estão em todos os lugares, mas elas estão muito relacionadas a, elas partem muito da objetificação dos nossos corpos. Os nossos corpos, eles precisam estar a serviço de um agente dominante, que é um homem que vai controlar, que vai definir, que vai ter exclusividade, que vai ser dono. Se ele é dono do nosso comportamento sexual, ele é dono do nosso corpo como um todo. Portanto, ele tem direitos de fazer o que ele quiser com os nossos corpos, né? Não tem como separar a violência física que as mulheres sofrem dessa violência simbólica, dessa violência relacionada com o controle dos nossos corpos. E você falando isso me vem muito o controle do corpo, da força de trabalho, da energia. Essa semana eu atendi uma mulher de 42 anos que permaneceu no relacionamento por 22 anos e além do controle do corpo, ela trabalhava dentro de um negócio da família. Então, assim, toda a atenção e energia dessa mulher era voltada para esse relacionamento, para essa parceria e esse autor, né, da agressão, controlava tudo, tudo. E quando a mulher rompe, ela se separou em dezembro, ela ainda acompanha passo a passo dessa pessoa pelas câmeras do negócio para ficar tranquila. Não, ele está lá, eu posso sair. Eu posso fazer tal coisa porque eu sei que nesse momento está ocupado lá no empreendimento. Então, é muito complexo imaginar, né? Esse controle em todas as esferas da vida, que materializa aqui, né, no corpo. É muito concreto e subjetivo ao mesmo tempo. É muito complexo isso, né? Porque Sim. domina completamente. E era legitimado, até pouco tempo era legitimado por lei. A gente deu uma olhadinha no Código Civil de 2016, a gente vai ver que nesse Código Civil as mulheres casadas elas eram consideradas relativamente incapazes, elas precisavam pedir autorização para os maridos para trabalhar, elas precisavam pedir autorização para os maridos para aceitar a herança, elas não poderiam administrar os bens do casal, a não ser que o marido desaparecesse, fosse preso ou tivesse uma interdição judicial. Elas só podiam exercer qualquer tipo de poder se não tivesse sido impedida por um homem ou se faltasse esse homem que fosse o seu dono, né? Elas não podiam nem ajuizar ações judiciais sem permissão dos maridos. E para ela receber pensão alimentícia, ela tinha que provar que ela era pobre e inocente. Então, isso não tem muito tempo, gente. A gente está falando do Código Civil de 1916. Isso estava por lei registrado dessa forma. São absurdos, né? São absurdos que estão muito recentes, né? Na realidade, eles são atuais. A gente acabou de passar agora, teve um projeto de lei que passou há pouco tempo pela Câmara dos Deputados, né? Que ele era um projeto de lei de igualdade salarial, que ele previa multas, né? Restrições às empresas, os empregadores que não pagassem o mesmo salário para homens e mulheres
que exercessem a mesma função com o mesmo tempo de trabalho. E ele teve muita adesão, né? É difícil você justificar, é muito difícil justificar como é que você vai votar contra um projeto de lei de igualdade salarial para as pessoas que trabalham mesmo tanto com a minha função, difícil. Mas mesmo assim teve 36 votos contra, e desses 36 votos tinham 10 mulheres. Então, 10 mulheres votando agora, em 2023, contra um projeto de lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, é muito estrutural da nossa sociedade. É muito estrutural. A gente desconstruir isso é um serviço de todos os dias. Por mais que a gente trabalhe com enfrentamento da violência, que a gente trabalhe com empoderamento, que a gente trabalhe com transformação social, toda hora a gente tem que pegar e pensar. Será que esse meu pensamento, será que essa minha fala, será que essa minha atitude não está reproduzindo machismo estrutural? Porque é muito, muito, muito forte. É muito forte. E quem está vivendo não tem paradas para essas reflexões. Não tem. Não tem. E aí, quando você fala, né, 10 mulheres, fala, ai, caramba, mas de alguma forma eu até compreendo, né? Uma vez, eu gosto muito de compartilhar as experiências, porque fica mais exemplificado, né? Convidada para fazer uma roda de conversa dentro de um serviço que oferecia cursos profissionalizantes para grupos mistos. Então, era grupo de pessoas adultas, mulheres e homens, e teve um momento que eu falei de uma questão do dividir as tarefas domésticas, né? Você está dentro da casa, é claro, qual que é a construção? A mulher fica em casa, o homem é o provedor, sai para o trabalho e ela tem que garantir ali a sobrevivência e a manutenção desse lar para ela e para os filhos, né? Essa é a base. Estou lá falando, não. Hoje nós vivemos uma realidade de entendimento de que as tarefas são comuns às pessoas que moram naquele espaço, respeitando a idade, a peculiaridade, né, o tempo que se está dentro da casa, mas vamos dividir. E me chamou a atenção que foi uma senhora, né, ela olhou para mim e falou: você só está falando idiotices desse jeito. Você está falando idiotices. Imagina, eu sou a mulher da casa, eu sou a responsável, meu companheiro tem que sair para. Eu falei, tudo bem, eu respeito, esse é o jeito que vocês vivem, está tudo certo para a senhora, tudo bem, mas não é o jeito que muitas mulheres entendem hoje estar dentro de um relacionamento, estar dentro dessa sociedade, né? E ela literalmente saiu e aí o pessoal ficou, né? Algumas pessoas apoiaram, percebi que tiveram pessoas que ficaram e apoiaram, teve outras pessoas, foi um burburinho, porque isso, né, levantou várias questões, e aí a gente vai entendendo que, de verdade, né, é muito intrincado, as coisas, elas avançam, deve haver uma palavra para explicar isso, né, porque hoje está em pauta, são muitas reflexões, muitas mudanças acontecendo, com retrocesso juntos no processo, e pessoas que apoiam e outras que são extremamente tradicionais e rígidas, né? Porque é uma compreensão também de estar dentro de um relacionamento e na vida, é uma organização que estruturou por muito tempo, né? Então, desconstruir isso mexe com o que a pessoa acredita, com o que ela entende que é o melhor, que é o certo. Então, desconstruir isso impacta profundamente e eu sou sempre da seguinte fala, né? Esse é meu perfil. Vamos pensar, vamos problematizar, né? Toda vez que eu vejo uma mulher com uma fala que a gente vê uma estrutura machista, eu olho para ela e entendo. Ela veio desse contexto, ainda não conseguiu refletir sobre a desconstrução, está reproduzindo e vai reproduzir para as filhas, para os filhos, para os netos, né? E isso vai continuar ainda até que alguém na cadeia rompa, né? Anteriormente a gente estava falando da reprodução das violências
de forma cíclica, né, que acontece com a mãe, com a avó, com a mãe, com a filha. Mas em algum momento na cadeia alguém entende, vai lá, fala, não, isso está errado, não é assim. Isso aconteceu comigo. Na minha história de vida, eu questionava, né? Eu estava dentro de um relacionamento, então eu vivi violência doméstica e a fala que eu escutava da família é, mas o homem é assim mesmo. Uma hora ele vai aprender. Aí eu ouvi, eu ficava tão impactada, incomodada, como assim uma hora vai? Eu aprendi, porque, né? As coisas não... Mas, infelizmente, não é todas as mulheres que conseguem refletir, entender ou fazer esse enfrentamento mesmo, né? Porque quando eu me separei, eu falei, eu vou me separar porque eu não mereço isso. Foi como assim? Que Deus uniu, o homem não separa. Como que pode? Né? E eu enfrentei, né? Então, quando uma mulher ela está numa situação de violência, vai contra toda uma tradição, uma organização estrutural, ela vai no enfrentamento, com medo, muitas vezes, temendo por tudo que possa acontecer com a própria vida, porque a gente também vem de uma construção onde uma mulher ela só é validada se há uma parceria, né? É casada, então essa é uma mulher direita, né? Desconstruir tudo isso é um processo doloroso, difícil e muito libertador, porque quando a gente entende os porquês e rompe e consegue, né? Eu estou aqui falando isso, gente, assim, é surreal, jamais na minha vida eu poderia imaginar algo dessa forma, porque quando eu rompi, eu fui estudar, fui atrás, porque até aí era natural, tinha um cômodo, mas eu não sabia nomear. E quando a gente hoje vê uma lei como a Maria da Penha, quando a gente vê as normativas que nomeiam, fica tudo mais claro. Então, pera, nós estávamos falando da questão do xingamento. É uma violência moral, está atacando a moral daquela mulher. Então, quando a gente tem um marco norteador, uma lei que traduz isso, fica muito mais fácil. E ajuda a gente na atuação, junto a essas mulheres, junto às suas famílias, junto aos seus companheiros também, porque eu levanto a bandeira de que sim, temos que ter espaço para que homens reflitam sobre responsabilizar sim, porque não se trata de passar a mão na cabeça, tem que responsabilizar. Cometer um ato criminoso tem que responder. Mas ainda assim a gente entende, né? As coisas não são assim, não surgem do nada, né? Houve um ensinamento, houve uma base para que isso aconteça. Né? Eu venho muito dessa postura da inclusão mesmo, né? A gente sabe, existem várias vertentes, eu respeito todas, mas esse é meu posicionamento, porque se de fato eu quero uma mudança, ela tem que encontrar todas as pessoas, quando a gente fala de mudança social, né? Bastante agora. Quer fazer alguma pergunta? A gente vai refletindo, né? E as coisas vão misturando e... Ah, não, eu tô achando incrível, assim, tô achando ótimo poder ouvir vocês, sabe? O próprio objetivo desse podcast é justamente esse, né? É que a gente possa ouvir vocês. E quando a gente traz as perguntas aqui, elas são muito para ajudar a nortear um pouco mais a conversa, né? E dentro do roteiro que a gente foi pensando, né, que a gente até compartilhou com vocês e tudo, eu acredito que muitas das perguntas elas meio que já foram contempladas, né? O que não impediria de que alguns outros direcionamentos e detalhes possam ser feitos, né? Vocês estavam comentando, uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, foi muito essa questão desse serviço, né? Como no caso de vocês que trabalham com mulheres, eu e a Jo, a gente se conheceu a partir disso, né? Como esse serviço ele chega pra gente, porque pra mim também foi muito assim. Eu consegui enxergar toda essa realidade, né, e todas as ações e situações que reproduzem esses machismos, essas violências, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com mulheres violentadas, né? Então, assim,
tem algumas perguntas que estão aqui na minha cabeça, acho que vocês estão indo e desenvolvendo muito bem, né? Não à toa eu e o Gil, a gente está aqui só acompanhando, observando essa conversa incrível. Mas tem uma pergunta, assim, que eu vou meio que misturar com algumas outras, que eu acho interessante da gente trazer para conversa, né? Que é, claro, se vocês puderem comentar um pouco sobre como que vem sendo, como que é realizado, desenvolvido o trabalho de vocês com essas mulheres. Assim, é uma questão de grupo, são feitas rodas de conversa, são feitas atividades musicais, tem outros tipos de dinâmica. Se vocês puderem compartilhar um pouco sobre como vocês vêm desenvolvendo esses trabalhos, e junto com isso, né, é, quais destaques vocês trariam, né? Quais dicas vocês trariam sobre como as mulheres podem não somente acessar esses serviços, né? Mas também, a partir deles ou não, identificar determinadas situações. Né? Eu acho que é um ponto que é sempre importante da gente relembrar. É, Acabei misturando um monte de pergunta numa coisa só, né? Desculpa por isso, mas assim, eu acho que o mais importante daqui, do que eu tô trazendo, caso vocês possam, compartilhar um pouquinho sobre como vocês têm desenvolvido esse trabalho, né? Para quem está nos ouvindo também tenha uma ideia, porque às vezes eu tenho um pouco, desde a época do início dos trabalhos do coletivo, eu tinha um pouco a impressão de que, de acordo com a forma como esse serviço ele é divulgado, né, ou mesmo é, de acordo com determinadas identificações que as pessoas vão tendo, né, de eu me ver nesse lugar enfim, dentro de uma violência ou não, de eu participar de um grupo só de mulheres, quando de repente eu estou vivendo numa relação na qual essa mulher em si, ela já não tem voz, ela já não tem espaço para ser quem ela é, porque tudo é decidido, orientado e controlado pelo companheiro dessa pessoa, né? Então, às vezes, identificar determinadas questões, né, determinadas permissões que a pessoa se dá, às vezes já é um pouco complicado, né? Eu sempre tive muito essa impressão de que às vezes a mulher ela não conseguia é, sequer se permitir a vivenciar, independente de ser um processo de quebra de violência ou não, independente de ser um processo terapêutico ou não, essa autopermissividade eu tinha muito a impressão de também ser algo muito podado, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês enxergam isso, como que vocês vêm trabalhando, desenvolvendo isso? Basicamente, uma atuação, né, um acompanhamento à mulher em situação de violência, ela inicia pelo acolhimento. De alguma forma, essa mulher soube de um equipamento que fazia esse atendimento. E ali, já na primeira escuta, já é um acolhimento, né? Então, quem recebe essa mulher dentro do serviço necessita ter, no mínimo, empatia, que é uma coisa que não acontece dentro das delegacias, né? A gente sabe o quanto as mulheres recebem tratamentos bem complexos dentro de delegacias, falarei assim para não levantar tantas polêmicas, mas é a chegada dessa mulher, ela tem que ser acolhida. E quando é feita essa primeira escuta no individual, né, o equipamento ele tem as profissionais que vão fazer essa primeira escuta, entender quais são as demandas, quais são as necessidades, e dali nós fazemos encaminhamentos. Então, identificado, essa mulher está em situação de violência, ela precisa de um trabalho de fortalecimento, porque nesse momento ela não está em condições de romper, por vários motivos. É um acompanhamento de fortalecimento, nós propomos atendimentos individuais, atendimentos em grupo, nós oferecemos trabalhos e serviços de geração de renda. Aqui em São Paulo, tem um projeto que é específico para a mulher em situação de violência, que registra o boletim, tem vários critérios que ela tem saída.
Tem o auxílio aluguel também, que é um apoio oferecido. Esse programa ele é do Brasil, mas eu sei que aqui em São Paulo o auxílio é R$ 400. Dependendo do estado, existe uma mudança no valor. Então, esse auxílio aluguel é direcionado para as mulheres que romperam, não possuem condições financeiras suficientes para manter sua vida, né, de uma forma autônoma, sem o autor do crime, e manter seus filhos. Então, num primeiro atendimento, a gente já consegue identificar qual é que é a necessidade dessa mulher. É um trabalho de fortalecimento ou é um trabalho rápido para garantir a sobrevivência e a vida dessa mulher? Porque tem mulheres que chegam nas casas de atendimento, que chegam e falam, olha, se eu voltar, eu não vou sobreviver. Então, existe toda uma articulação em rede para garantir que essa mulher tenha sua vida ali estabelecida, resguardada, né? E para isso nós temos os abrigos, tanto de sigilosos quanto a casa de passagem. Então, você imagina, né? Uma primeira escuta no serviço que atende mulheres tem todos esses desdobramentos. Então, a gente fala que é muito dinâmico. A mulher chega, bem, e é interessante que, no primeiro momento, existe uma necessidade de falar. Falar. É, aí a gente vai conseguindo destrinchar, tá? É algo que exige uma intervenção rápida nesse momento, é algo que é um acompanhamento. E a gente vai norteando essa mulher, fazendo os cortes para entender qual que é a necessidade do momento. Porque a necessidade do falar o que está vivendo é tão grande, e emenda um assunto no outro, um assunto no outro. E é interessante que ao final sempre vem uma fala assim: nossa, muito obrigada por me ouvir, não tinha com quem falar, eu precisava tanto falar. Mas eu percebo que isso acontece porque a gente está falando de um serviço específico para atendimento de mulheres. Esse atendimento ele é individual, é no espaço reservado e cuidadoso, onde a mulher se sente, bom, aqui agora eu posso me despir de todas as máscaras, de todas as resistências, eu só posso, sabe, eu vou usar esse espaço para falar quem eu sou, o que eu estou vivendo e qual ajuda que eu preciso, né? E o negócio não é linear. Então, aqui em São Paulo, hoje, existe 2 secretarias com trabalhos específicos. Todas as secretarias têm trabalhos no atendimento, né? Porque a gente fala que é uma ação intersecretarial, então a saúde tem a sua proposta, a educação tem a sua proposta, mas quando nós falamos de equipamentos, serviços que atendem especificamente mulheres em situação de violência aqui no estado de São Paulo, temos 2 secretarias, que é Direitos Humanos e Assistência Social. No caso de direitos humanos, são os CCMs e os CRCMs, antes era CRM, agora CRCMs, e os CDCMs. Então, são equipes com mulheres, assistente social, psicólogas, advogadas, orientadoras socioeducativas que fazem oficinas, tanto em direitos humanos quanto na assistência. Tem muita mudança acontecendo aqui, viu Dani? Tanto na gestão quanto na composição das equipes, porque esse avanço a gente precisa enfrentar, tem que ter mais profissionais qualificados para fazer esse atendimento, para que não haja reprodução da violência e que essa mulher ela se sinta tão acolhida, porque é isso. Talvez ela não esteja no momento de romper. E isso a gente tem que respeitar, porque essa fala, tá, a mulher foi até o serviço, ela procurou, mas chegou aqui e falou que foi até uma situação que me impactou bastante. Outro exemplo, a mulher ela sofreu uma tentativa de feminicídio, o autor do crime está preso e ele pediu para a advogada entrar em contato para que ela o visite, porque ele está com muita saudade, e ela ficou extremamente mexida. Eu olhei, escutei com toda a neutralidade do mundo, e a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente está num espaço como esse, tem que ter o cuidado para não reproduzir machismo. Imagina se não é uma profissional qualificada, ouvindo uma coisa como essa, ele quase a matou, foi por pouco, ficou
15 dias na UTI desacordada. Mas quando a gente olha para essa questão, a gente não pode deixar de levar em consideração os afetos, a construção dos vínculos, por mais que a gente não entenda, não nos cabe julgar. Porque a gente não sabe qual que foi a construção histórica de vida daquela mulher. Que, né, qual o entendimento que ela tem do que é afeto, do que é transmissão de carinho, do que é transmissão de cuidado. E existem muitas distorções, muitas. Então, você imagina uma pessoa que passou por uma situação dessas, vai em algum outro serviço, com algum outro profissional, escuta algo assim, vai falar o quê? Né? Mas a senhora não quase morreu na mão dessa pessoa, você está pensando em ir visitá-lo? Né? Quando a gente faz um questionamento para reflexão, tá tudo certo. Agora, o problema é o tom do julgamento. Porque aí, se a gente julga essa mulher, ela não volta mais para o serviço. Se ela não volta, isso pode significar morte, muitas vezes. Então, enquanto trabalhadora de um serviço, a gente sempre tem que estar atenta, não nos cabe julgar. Cada história é única e existem muitos motivos que fazem com que a mulher seja agredida e volte para aquele agressor, né? E vá se movimentando nesse ciclo. Até que chegue um momento que ela consiga romper com isso. Tem mulheres que o processo é mais rápido, tem mulheres que o processo é muito lento, tem mulheres que morrem dentro do processo, isso é um fato. Mas ainda assim, a gente tem que olhar com muita compreensão e respeitar as decisões das pessoas, né? A condição de cidadão, por mais que não entenda, assim. E então, resgatando o que você fez, uma pergunta inicial é isso. Dentro de um serviço que atende especificamente mulheres em situação de violência, tem os atendimentos individuais, os grupos, e também as sensibilizações na rede, faz parte do nosso trabalho, um trabalho de base, de mudança, que passamos rodas de conversa com pessoas de outros equipamentos dentro das escolas. Esse é um dos eixos do enfrentamento. Isso faz parte, porque a ideia é sempre antecipar, né? A gente atende aqui a crise, a situação de crise é iminente, né? Mas esse outro trabalho é fundamental também para a desconstrução. E por onde eu passei, a gente fazia isso, vejo as colegas da rede também atuantes nessa questão, tanto da assistência quanto direitos humanos, fazendo esse tripé, né, pensando articulação de rede, mobilização e desconstrução do machismo, da violência, o atendimento à mulher em situação de violência e os atendimentos de crise, onde a gente tem que garantir a vida e a sobrevivência dessa mulher. E um outro eixo fundamental, que é a autonomia econômica, né, que a gente não pode deixar de considerar, porque eu tenho mudado assim, um pouco, sabe, as minhas concepções. Eu acho que não é só dependência econômica. Em algumas situações, eu acho que está atrelado dependência econômica e afetiva. Tem mulheres que já romperam com afeto, já não se vê mais com aquela parceria, não dá, tá lá por conta da sobrevivência, porque muitas mulheres não tiveram, né, condições de seguir com os estudos, ter uma profissão, e depende mesmo, né? É a pessoa que traz o dinheiro, que paga o aluguel, que compra a comida. Mas eu não tenho ainda dados de pesquisa, mas me chama a atenção que vou colocar aí, vai, 70%, mas de fato não tem uma pesquisa que garanta. Tem tanto a dependência econômica quanto afetiva. E às vezes a mulher não se dá conta. Porque conforme a gente vai perguntando, fazendo perguntas chaves, né, a gente só vê as caras, né? É mesmo, não tinha pensado nisso. Nossa, é muito interessante. Bom, aqui eu falando por São Paulo, né, basicamente é isso. Mas eu imagino que nas outras regiões também a atuação seja parecida, né?
Eu tinha falado lá do Código Civil de 1916, então eu acho importante falar um pouquinho também dos avanços que a gente teve em termos jurídicos, né, em políticas públicas, e o pensamento, né, a preocupação que fundamenta essas ações. Então, em 2003, a gente teve um marco muito importante, que foi a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Esse é um marco importante porque ele começa já a ter serviços especializados, casas-abrigos, delegacias especializadas. Em 2006 tem a Lei Maria da Penha, né, que ela começa a entrar em vigor, que também é um marco muito importante. E em 2011 no governo de Dilma, teve a criação de uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. É um documento super preocupado, né? Não só com o cuidado da mulher que já sofreu a violência, mas com a prevenção, como a Joelma falou, né? Infelizmente, a gente não vê tudo aquilo que está nessas políticas como uma realidade, mas primeiro as coisas são construídas enquanto ideias, né? Para depois tornarem-se uma prática efetiva. Mas quando eu penso assim, em ações emergenciais, eu ainda acho que talvez o mais acessível seja pegar o telefone e ligar 180, porque o 180 ele vai oferecer uma escuta qualificada emergencial, né? E aí, a partir daquela escuta, pode-se conversar sobre direitos, buscar os melhores locais de atendimento, que podem ser Casa da Mulher, casas de referências, delegacias, defensorias, núcleos integrados. É uma série de possibilidades que vão ser mais adequadas a situações distintas. No caso do nosso trabalho, ele é um trabalho realizado numa casa de referência. E então nós trabalhamos com mulheres que estão ali abrigadas temporariamente. A proposta dessa casa é oferecer apoio jurídico, psicológico, todas as ferramentas que ela precisa nessa fase aguda, né, para inclusive de moradia, né, de inserção no mercado, para que ela possa ser autônoma, né? Só que são mulheres que chegam ali muitas vezes muito machucadas. Mulheres que chegam ali, elas têm que ficar totalmente anônimas, porque elas correm risco de vida, o risco de morte, né? Sofrem risco de morte. Muitas vêm de outras cidades que não exatamente de Belo Horizonte. E elas ficam ali por um tempo. Essa é uma característica que atinge diretamente os nossos atendimentos. A gente nunca sabe quantas vezes a gente vai encontrar aquela mulher. A gente pode encontrar ela 4, 5, 6 vezes, mas a gente pode encontrar uma vez só, né? Então, os nossos atendimentos são atendimentos pensados como musicoterapia breve, como musicoterapia que, dentro de um único encontro, ela precisa envolver um processo que se conclua naquele momento. A gente não pode deixar nada aberto, porque a gente não sabe se a gente vai encontrar ela novamente, né? Então, as sessões, elas são em grupo, elas podem ser em grupo, mas muitas vezes elas são individuais, porque a casa não comporta tantas mulheres, né? E muitas vezes as mulheres que estão abrigadas naquele momento, estão trabalhando, estão levando o filho na escola, estão fazendo outras coisas, e a gente acaba atendendo um número muito reduzido de mulheres, né? São bem poucas mulheres. Isso é uma coisa que sempre faz a gente, que nas nossas supervisões a gente sempre fala, essa questão do número pequeno. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre como é o trabalho, né, da musicoterapia. A gente, isso vai variar muito do perfil das estagiárias. Cada uma tem o seu jeito de se relacionar com a música, com as técnicas da musicoterapia, e também com o perfil das mulheres que vão ser atendidas, e também se é em grupo, se elas vão estar ou não com as crianças,
porque em alguns momentos elas podem estar com as crianças. Então, tudo tem muitas variações, mas a gente trabalha bastante com canções que elas escolhem, que são cantadas ali naquele momento. A gente trabalha muito com reescrita, análise das letras e reescrita dessas letras. A gente trabalha com improvisação, a gente trabalha com composição. E às vezes a gente chega sempre com alguma ideia, algumas ideias mais estruturadas, mas extremamente flexível, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Toda vez que vai para lá, não sabe o que vai ser, né? Então, tem algumas ideias já, alguns planejamentos, muitas vezes pensando no anterior, mas também não sabe se vai encontrar a mesma pessoa. Então, a gente vai com algumas ideias, mas tudo sempre muito flexível. Trabalho muito, assim, acho que o que mais. Trabalho algumas vezes técnicas de relaxamento, às vezes também. Mas acho que o canto, a análise, e a reescrita de letras, a composição, talvez seja uma das coisas mais frequentes lá no trabalho. Desde que a gente começou, assim, às vezes no começo a gente tinha um problema, que era assim, às vezes as mulheres estavam lá e elas não queriam ir. Era adesão aos atendimentos. E a gente vai fazer o quê? Né? Então, a gente já enfrentou isso, hoje é mais difícil. Eu acho que quando foi no começo, tudo muito, muito novo, né? A mente apavora o que não é ainda mesmo velho, né? E era mais difícil. Hoje a gente tem um número maior o engajamento ele é mais efetivo, né? Quando as mulheres estão lá. Mas eu fico um pouco frustrada, porque penso nas milhões de pessoas que moram aqui em Belo Horizonte. As milhões de pessoas que estão em situação de abuso, situação de violência, e como a gente consegue alcançar tão pouco. Isso é uma coisa que me frustra bastante, né? E que é uma coisa que a gente conversa bastante, que é essa dificuldade de acessar a mulher que está em situação de violência. E aqui a gente está falando de violência, e como nas casas de referência está relacionado necessariamente com violência física, né? Muitas vezes com ameaça à vida, isso fica mais evidente. Mas os números, quando a gente olha para os números do Atlas da Violência, de quanto do número enorme de mulheres que sofrem violência, mulheres que são estupradas, mulheres que sofrem todos os tipos de abusos, a gente não consegue acessar essas mulheres. E aí eu penso na minha vida pessoal. Eu conheço muitas mulheres, que vivenciaram e permaneceram em situações de abuso e violência. Muitas mulheres que vivenciaram e conseguiram romper. Muitas mulheres que vivenciaram na infância, na adolescência, e que praticamente todas essas mulheres que eu conheço, por serem do meu círculo social, por serem pessoas que eu conheço na minha vida, nenhuma delas, nenhum desses casos, ele vai estar numerado ali. Porque nenhum desses casos foi relatado para nenhum tipo de entidade. Isso aconteceu, a gente sabe que aconteceu, mas não está ali, não está nos dados. E são muitas, e são muitas. E isso eu estou falando de violência física. São muitas que passam por situações de violência física e os dados não estão ali. E violência física não é a única forma de abuso. Assim, das mulheres que eu conheço, da minha vida pessoal, das que eu vejo assim um, um efeito mais danoso na estrutura da pessoa, para mim foi uma que foi vítima de abuso psicológico, de gaslighting. E o gaslighting, ele está o tempo inteiro aí na nossa sociedade, os homens realizando isso o tempo inteiro, e é uma situação que é muito difícil de identificar. Porque o que esse homem faz o tempo inteiro é desqualificar a percepção da mulher.
Então, ela não acredita no que ela sente, ela não acredita do que ela pensa, ela é desqualificada em qualquer tipo de percepção que ela possa ter, porque ela é louca, ela não entende nada, e é uma manipulação tão terrível, e que muitas vezes, mesmo esse perpetrador de violência psicológica, ele está ali manipulando, ele está ali controlando, e ele mesmo não se reconhece enquanto um agressor. Sinceramente, ele não se reconhece. Então, é uma situação extremamente complexa e é muito difícil de sair. Muito difícil. E destruidora, assim. Ela é destruidora. Ela vai acabando com a pessoa, com a capacidade dela de acreditar que ela tem valor. Ela não acredita que ela tem valor. E então, assim, se me perguntasse qual é o principal desafio que você vê no trabalho com mulheres sobreviventes de violência, o principal desafio é que elas se reconheçam enquanto mulheres que estão dentro de uma situação abusiva. Que elas reconheçam a situação. Porque quando a pessoa não reconhece a situação, não tem absolutamente o que ser feito. O problema não existe. Para ela, dentro do que ela é capaz de planejar como resolução, ela precisa ter um problema. A gente só resolve um problema existente. Quando você acredita que não, o que vai fazer, né? Então, eu acho que essa é uma coisa muito, muito séria, essa questão do reconhecimento da violência. Eu acho que isso não é uma questão do feminino, mas é de todos os grupos que são estruturalmente violentados, né? Quando a violência é estrutural, ela é muito difícil de ser reconhecida, né? E não acho que essa é uma questão específica do feminino, mas de todas essas violências que são estruturais, né? Então a gente precisa muito conversar, falar, problematizar. A gente precisa trazer essas questões. A gente precisa de obras de arte que abordem essas coisas. Lá na aula que eu falo da objetificação da mulher, da cultura do estupro, né? Eu trago, sim, uma série, são muitas canções em que a violência ela está totalmente totalmente aceitável, né? A violência, o abuso. São várias canções, eu não vou nem passar aqui, eu nem vou ficar aqui falando sobre isso, mas são muitas. Mas tem canções tem uma canção que chama Tapa na Cara, né? Pra você ter ideia. Então, a gente tem muitas canções que normalizam isso. A gente tem muitas. A gente tem na mídia, os nossos corpos eles são utilizados como ferramentas de vendas o tempo inteiro, né? E como objetos. Então, tem muitas peças de publicidade que objetificam as mulheres, a gente vê isso também. Porque uma coisa importante para que a opressão ela se instale e que o opressor se sinta confortável, pelo menos se justifique, é desumanizar a pessoa. Ela precisa ser retirada da sua condição plena de ser humano, né? Ela precisa de alguma forma ser colocada como inferior. Alguma coisa dela ela tem que colocar numa categoria abaixo, né? E nós, mulheres, temos sendo tratadas como o outro, né? Para poder valorizar as características arquetípicas masculinas há muito, muito tempo. Nós somos tratadas como coisa. E cada peça de publicidade que coloca a gente como coisa, cada canção que coloca a gente como coisa, cada filme que coloca a gente como coisa, fortalece esse pensamento. Então, se através da publicidade, através das músicas, através do cinema, através de tantas dessas formas que tem uma repercussão geral, é possível alimentar essa estrutura de opressão, é através das músicas,
através da publicidade, é através do cinema, é através das discussões, é através da problematização, é através das redes sociais, é através das discussões nas escolas, que a gente vai problematizar também o valor que nós temos. É ali que a gente vai priorizar também a equidade, a igualdade, os direitos de todos, né? A humanização, ela também vai vir desses lugares. Então, a gente precisa construir mais também, para que a gente consiga sobrepor toda essa tempestade de informações que perpetuam, né, a condição de silenciamento, de negação da violência, para que ela possa ser enfrentada. A Joelma falou uma coisa antes, que eu sou muito, muito, muito apoiadora, né? Ela falou dessa questão do atendimento aos homens que são e nem sempre são homens, né? Também tem relações abusivas, homoafetivas, de mulheres com mulheres, né? Mas vamos colocar o homem porque ele é grande. E se a gente for colocar estatisticamente, a maioria é masculina, né? Mas agora eu vou ficar falando embolado. Os perpetradores de violência doméstica, eles são os agressores. Então, se a gente tira a mulher que estava na situação de violência doméstica, a gente trabalha com essa mulher, a gente ajuda ela a se reerguer, a se reestruturar, a ser autônoma, a ter uma vida plena, a sobreviver a tudo isso, a gente conseguiu ajudar essa mulher. E a gente pode ser que isso, e provavelmente sim, tenha reflexo nas gerações futuras que eles estão atrelados a essa mulher. Mas para romper o ciclo de violência, a gente precisa trabalhar com quem realiza a violência. Porque senão a gente salvou essa mulher, mas quantas outras mulheres existem nas relações em volta desse homem? E se esse homem, ele se a gente não consegue identificar, trabalhar, atuar diretamente no que gera essa agressão dele, ele continua sendo um potencial agressor de muitas outras pessoas. E essa mesma estrutura que a gente está trabalhando com as mulheres para desconstruir, para que elas entendam que elas não são objetos, que elas não são inferiores, a gente precisa desconstruir nos homens também. A gente precisa desconstruir neles também. Porque tem muita coisa errada. A masculinidade tóxica, ela é nociva para o homem também. Ele também perde. Né? Tanto é que quantas histórias a gente conhece de homens que matam a companheira e se matam depois? Quantas? Isso é tão comum. Homens que matam os filhos, matam a mulher e matam a si mesmos. Né? Por que isso acontece? Por que isso é comum? Tem alguma coisa estrutural. Então, a gente tem que cuidar dessa estrutura e a gente tem que atender esses homens. Desde a infância também. Ensinando que eles têm que ter outras formas de se relacionar que não seja pela força. Que eles têm que ter outras formas de demonstrar os seus afetos, que eles tenham formas de demonstrar as suas fragilidades, que eles tenham direito à fragilidade, que eles tenham direito à sensibilidade, né? Que eles reconheçam, pensem, conversem sobre as coisas que eles sentem. Né? Então, eu acho muito importante incluir no enfrentamento da violência doméstica a atuação junto aos homens perpetradores. Então, a gente teve até aqui na UFMG, a gente chegou a ter um trabalho de conclusão de curso de uma aluna nossa, ela atuou com as mulheres, ela atuou na prática com as mulheres, e ela se interessou demais para pensar num trabalho de musicoterapia com esses homens agressores.
né? E não houve possibilidade, foi o TCC dela, já estava, eu acho que foi até na época da pandemia, então não tinha possibilidade nenhuma de tornar isso uma realidade, né? Um atendimento real. Também seria extremamente complexo, né? A gente precisaria de alguma entidade, a gente precisaria de algum mecanismo que desse suporte. É muito arriscado, né? Colocar jovens, adolescentes numa situação como essa, sem uma segurança mesmo, né? Para poder atender, né? E até acho que o ideal seria que fossem meninas, né? Que fossem outros homens, na minha opinião. E ela pensou, né? Ela desenvolveu uma série de possibilidades, né? De como a musicoterapia poderia, teoricamente, atender a esses homens, né? Algumas atividades que poderiam ser executadas. Ela fez uma busca na literatura procurando artigos que falassem sobre isso. É muito difícil de encontrar, né? Mas é uma possibilidade. Eu vejo assim como uma necessidade, inclusive. Ontem eu participei de uma roda, deixa eu pegar aqui o nome do projeto, porque as ações junto a autores de crimes estão vindo pelo judiciário, né? Então, esse homem ele foi responsabilizado pelo ato que ele cometeu com a sua companheira ou não, e é encaminhado para esse grupo de acompanhamento. Deixa eu só ver, acho que fala José, deixa eu ver aqui. E agora, José, né? Esse é um projeto que acontece aqui em São Paulo e a palestrante que fez a roda ontem estava falando de ações do Fala José aqui no interior de São Paulo. E foi muito interessante escutar a experiência, e eu concordo com a Verônica quando ela fala que é um espaço que os homens deveriam ocupar, porque tem um lugar que nós mulheres não vamos atingir, né? A gente compartilha, reflete sobre as questões que impactam na família, não só na saúde da mulher como um todo, mas na família, naquela organização, nos filhos e na própria vida desse homem, que por conta dessa desvalorização do feminino, né? Quando essas mulheres estão lá refletindo com esses homens, um primeiro passo que ela tem que conquistar é o respeito. Olha isso. Primeiro ela tem que conquistar, né? As coordenadoras dessa atividade têm que conquistar o respeito. Aí, a partir disso, esse homem se permite ouvir e pensar sobre o que está sendo dito. E eles estão lá por conta de uma medida judicial, né? Faz parte da responsabilização pelo crime que ele frequente esse espaço para rever o comportamento e as práticas que ele estava realizando, né? E ela compartilhou conosco que o que vem muito eles trazem com muito orgulho, e eu acho que não dá para inferiorizar. Sim, é pouco, mas já é alguma coisa, né? Para muitos homens. Ah, eu ajudei lavando a louça. Olha o nível, né? A gente está falando de pessoas que batem nas suas companheiras, né? E o avanço a partir da participação desse grupo, das reflexões que eles conseguem observar na colaboração dos afazeres domésticos, lavar a louça. É claro que existem muitos outros participantes, né? Inclusive, é uma coisa que ela conseguiu compartilhar é que, infelizmente, não se consegue mensurar o impacto, mas vai de um número de 200 homens, apenas dois realizaram novamente práticas, né, de violência, pelo menos a física, né? Porque a gente não está dentro do contexto da casa, não sabe o que vai avançando e melhorando, né? Mas acho que esse é um dos desafios quando a gente fala no acompanhamento a homens, né? Que a participação em espaços de reflexão como esse venha pelo veto da lei.
você vai participar, porque senão vai ficar preso. Olha isso, né? É muito contundente, mas que seja por esse caminho e que tenha, pelo menos isso, né? E, e eu penso que quando homens puxam a reflexão, tem um lugar, né, da fala mesmo, do compartilhar, porque a criação, embora seja diferente, né, em cada contexto familiar, é muito comum alguns aspectos do que é ser homem, de como ele deve se comportar, do porquê que parecer como uma mulher o inferioriza, né? Como que eu vou fazer isso? É coisa de mulher. E essa reprodução toda, né, da inferiorização da mulher. Esse era um ponto que eu queria trazer, e outro que eu me lembro, Daniel, né, no período lá, dos grupos, o porquê da não participação. Uma coisa que me chama muita atenção é que não são todas as mulheres que se permitem estar em locais de cuidado. Se ela, de alguma forma, se percebe necessitando do cuidado, o que é permitido, vamos dizer assim, para muitas situações eu estou com problema de saúde, eu vou ao médico. Isso é um cuidado. Ter um momento de lazer é bom, mas se não é possível, tudo bem. Participar de um grupo super potente de musicoterapia, não posso. Para quê? Eu tenho que lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos. Então, eu faço um trabalho de educação sexual também, e eu sempre dou umas alfinetadas, né, sobre esse lugar do prazer. Por que nós, mulheres, não podemos ter prazer? Por que nós, mulheres, não podemos ter o alto prazer? Por que nós não podemos usar vibradores? E vem muito desse lugar de não poder, literalmente, não podemos, por conta de toda essa estrutura. Então, tudo que é relacionado ao prazer, ao benefício, ao bem-estar, parece que é um pecado. Porque na condição de servas, a gente sempre tem que estar pronta e a prontidão de responder às demandas do meu seio familiar. E aí eu incluo filhos, marido, pais, tios, as pessoas doentes, né? É sempre esse lugar da cuidadora. Se a gente não está cuidando dos filhos, está cuidando do marido. Se não está cuidando do marido, está cuidando da mãe que está acamada, do pai que está doente, da tia, avó que está passando por uma situação complicada. E quando nós arriamos, o que nós nos permitimos eu vou ao médico, vou fazer o periódico, eu vou, né? Agora, se proporcionar momentos de prazer parece que é um crime. E romper com isso é um processo muito complexo, muito doloroso, muito mesmo. E é um trabalho de formiguinha. Quando elas não entendem o bem-estar que isso causa, enquanto não se entende, não aderem. A gente viveu essa realidade lá no CCM, então tem muito de uma fala comum, né? O que é bom para a saúde? Fazer atividade física. Fala que vai ter ginástica que, olha, lota, os espaços lota. Por quê? Porque já existe um senso comum de que a atividade física é bom para a saúde. Então, se é bom para a saúde, eu posso. Porque eu posso ir na consulta do médico. Então, quando a mulher se permite receber algum nível de cuidado, sempre nessa esfera, né? Sempre nessa esfera. O que extrapola, ela precisa romper com muitas questões, muitas mesmo. E quando a gente fala de sexualidade, então, nossa, aí o buraco é muito mais embaixo. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque por mais que pareça, né? Imagina, hoje existem mulheres que viajam sozinhas, mulheres que vão para balada, tipo eu, quando eu quero ir pro forró, eu vou pro forró. Não fico esperando ninguém, não. Mas ainda não é a maioria, né? Então, mudar essa concepção que prazer é tudo aquilo que me encanta, aquilo que me enche de alegria e que eu tenho esse direito, a caminhada é longa, viu? Muito longa. É engraçado que eu acho que essa questão do ócio, essa questão do prazer, eu acho que ela atinge ambos os gêneros. Eu acho que atinge tanto homens e mulheres, mas de uma forma muito diferente.
Sim. Eu acho que para a mulher é sempre, eu não vou poder ter prazer, não vou poder me dar ao desfrute, que nem falava antigamente, né? Seja lá fazendo o que for, seja batendo papo, seja vendo a novela, seja lendo, seja fazendo qualquer coisa que ela faça porque ela gosta, enquanto outras pessoas estiverem precisando do cuidado dela. Ela precisa cuidar, ela precisa garantir que todo mundo comeu, ela precisa garantir que todo mundo tem roupa limpa, ela precisa garantir que está tudo bem. E isso mesmo que ela trabalhe fora de casa. Quem vai garantir se os filhos estão com os livros, estão passando de ano, geralmente ainda é a mulher. Agora, para os homens, tem essa questão também, eu acho, mas será que eu posso? Mas está muito mais ligada ao trabalho e ao dinheiro, né? O homem, ele só pode parar para descansar se ele tiver dinheiro para tal. Senão ele é a mesma sociedade chama de vagabundo, né? Não serve para nada, imprestável. Então, eu acho que nós temos um problema sério com usufruir, né? E é triste, porque nosso corpo ele é todo cheio de terminações de prazer. Nós precisamos de distração, nós precisamos de descanso, nós precisamos de vários tipos de lazer. Mas eu acho que essa questão, quando chega em cuidar de si mesmo, a forma com que isso afeta homens e mulheres vem por lugares diferentes, né? A mulher sempre a serviço de todos e o homem a serviço do dinheiro. E de si, né? Desculpa, preciso É falar. claro, porque o homem é sempre por ele, é claro que é por ele. O homem ele vai se preocupar, pode até se preocupar. Os homens geralmente se preocupam menos, né, de uma forma geral, menos com a saúde, menos com o autocuidado, né? Geralmente não são muito atentos a isso, não. Mas nas escolhas que eles fazem de vida, por exemplo, num contexto familiar, eles dificilmente vão olhar para os outros membros, vão olhar só para si. Eles vão arrumar sua própria roupa, eles vão arrumar coisa que eles têm que quer pegar uma coisa para comer, eles vão pegar sempre para si. A mulher sempre é a última, porque ela só vai fazer alguma coisa depois que ela já fez para todo mundo. Exatamente. Bom, escutando vocês aqui, tem uma frase que a gente sempre faz para considerar, talvez, aquilo que foi dito, né? Eu e o Dani, a gente sempre fala assim, eu fiquei pensando, né? E eu acho que hoje foi um episódio diferente, eu não fiquei pensando, eu fiquei sentindo o que vocês falaram, né? Na condição de homem aqui, mas que um dia eu fui uma criança, né? E sendo uma criança, a questão da violência também, ela perpassa pela vida de uma criança, né? E vocês trazendo, inclusive, me veio à memória, enfim, de situações, inclusive, de feminicídio na família, né? Então, o quanto isso impacta também a vida de hoje, esse adulto que vos fala também, né? Então, acho que mais do que ficar pensando, eu fiquei sentindo, né? Fiquei sentindo aqui, relembrando algumas memórias, né? E o quanto vocês foram trazendo isso no relato de vocês, na roda de conversa, que as estratégias nesse enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? E o quanto esse homem, inclusive eu sou de uma geração, eu e o Dani aqui, talvez uma outra geração onde a gente tem aprendido. Eu achei super simbólico e significativo tudo que vocês trouxeram, porque de fato o Dani começou, fez uma pergunta, eu me apresentei e vocês tocaram a conversa. E geralmente a gente sempre vai fazendo ali uma costura de uma conversa, mas tem um aprendizado também que eu fui aprendendo depois, porque a gente só entende o que que é isso depois, né? Quanto criança, você sabe que é uma violência porque aquilo te bate no lugar que te dá tristeza, te dá raiva. E você, enquanto criança, não sabe nomear isso. Eu não sabia nomear isso, né? E aí é a vida, é o destino, são os lugares, são as escolhas por onde você vai trabalhar, né? Eu acho que eu e o Dani, posso dizer assim, trabalhar em lugares onde majoritariamente são mulheres, né? E você começa a aprender na prática, né? A não interromper quando a mulher estiver falando. Isso foi simbólico aqui. Que bom que foram vocês que disseram, né? Que foram vocês que estavam trazendo, eu fui sentindo. Claro, é uma outra perspectiva. Hoje eu sou pai e olhando para os meus filhos, como que eu faço para enfrentar isso? Né? Na educação, é no olhar,
demonstrar sentimento, que o homem não chora, o homem não sei o quê, bobagem, bobagem. Coincidentemente, hoje o filho está fazendo 5 anos e eu não já acordei abraçando, beijando e parabéns, papai te ama, é isso, né? Mas acho que mais do que isso também é olhar para esses que estão do lado. Não que eu quero diminuir de forma nenhuma a violência contra a mulher, mas as crianças que estão do lado também sofrem e levam para o resto da vida todas essas questões de violência. Trouxe essa questão porque isso me impactou de uma forma também que eu fiquei sentindo e pensando, né? O quanto isso, mesmo depois de tanto tempo, ainda reverbera em mim, né? Reverbera no meu ser homem, reverbera no meu ser musicoterapeuta, nas minhas relações também com as mulheres a quais eu me relaciono, né? No trabalho, e o quanto isso me faz a cada dia começar a repensar, inclusive, esse lugar do ogro que não se cuida, que não cuida da saúde, que não cuida, inclusive, de se olhar, né? De olhar para suas vulnerabilidades, de olhar que, para além do gênero, você é um ser humano, né? Que você precisa olhar para a sua saúde, né? E aí você olha para o seu histórico de vida da família, já estou entrando num monte de situações que você começa a refletir sobre a sua vida, né? E falar, poxa, acho que dá para ser diferente, precisa ser assim não, galera, né? Acho que pode ser diferente. Então, acho que mais do que fazer uma pergunta, do que trazer, tecer talvez um roteiro que a gente trouxe, eu acho que foi muito simbólico, né? Por mim, eu fecharia a minha fala aqui, porque foi muito simbólico o Dani começar e vocês dialogarem e a gente só escutar, né? E eu acho que você, menino, homem que nos escuta, é assim, né? Um aprendizado simples que eu tive é não interromper. Deixa que a mulher fale. Às vezes você está numa reunião e os homens querem interromper para dar a sua opinião, para poder falar, e muitas vezes isso é sutil, e você, muitas vezes, eu também, não percebemos que estamos sendo violentos. Nossa, mas só porque eu interrompi? Só porque eu dei minha ideia? E me faz assim, fechando aqui, porque eu também não quero alongar a conversa, de trabalhando também com. E aí a gente vai percebendo por onde a gente vai caminhando, a área social, a área da saúde. Eu lembro daquele curta-metragem chamado Vida Maria, né? Bem simbólico, né? De uma criança ali e de uma família que vai perpetuando um ciclo, né? Mas até que alguém rompa esse ciclo, às vezes precisa vir, como vocês falaram, talvez ter essas políticas públicas que olhem para, de fato, essas mulheres, né? As rodas de conversa, que os homens também, não só quando chegam numa situação de violência, que daí depois é obrigado a estar numa roda de conversa, mas antes disso, talvez até nas nossas rodas de conversa do futebol pode ser diferente também. Por que não? Ué, precisa ser somente depois, né? Na roda de conversa com os amigos também, né? Por que não, né? Enfim, é um tema que, para mim, de verdade me chega e, como eu falei no início da minha fala, mais do que fiquei pensando, eu fiquei sentindo muito o que vocês trouxeram. Eu acho que tem muita coisa, inclusive, para a gente poder depois escutar e escutar novamente esse podcast, refletir, né? Talvez a gente olhar para nossas posturas aí para os homens, né? Enquanto muitas vezes a gente é violento, sutilmente, Gil, mas eu não agrido ninguém, tudo certo. Às vezes, sutilmente, a gente interrompe. Às vezes, sutilmente, a gente quer, inclusive, colocar a nossa ideia, né? Enfim. Mas é isso. Eu gostaria também de já ir caminhando para os finalmente, agradecendo vocês, agradecendo a Joelma, a Verônica, por essa conversa conosco. Eu sei que a gente teria muito mais para discutir, e eu fiquei pensando no que vocês trouxeram. Ainda nós estamos falando de leis que olham para essa questão da violência, nós estamos falando de 2 décadas, né? Então, 2 décadas ainda é um passo que a gente olha, é muito tempo, é importante, mas o quanto é necessário a gente continuar, né, no enfrentamento, né? A partir das leis, a partir das rodas de conversa, a partir de tudo que vocês trouxeram aqui, né? E a gente continuar refletindo, né? Talvez eu estou tomado pela emoção aqui na minha fala, minha carregada, mas é isso. Agradecer a vocês. Eu acho que a gente vai caminhando para o final e aí também deixar aberto para que vocês também possa fazer as considerações de vocês, possam trazer dicas, ou livros, ou sugestões. Também, se vocês quiserem compartilhar as redes, também se tem alguém que gostaria também de segui-las também, enfim, fique à vontade.
e, enfim, talvez sobre algum material da política pública também. Esse momento é de vocês. Muito obrigado. Você sabe que, com certeza, né, são muitos tópicos, e quando você fala das crianças, trabalhar com saúde mental infantil, a gente vê na prática o adoecimento dessas crianças que estão no seio de famílias onde existe muita violência. E por mais que estejamos falando, né, da nossa realidade quanto Brasil, essa é uma pauta mundial, né? É um mundo construído dentro do patriarcado distorcido, né? E ontem eu estava assistindo um documentário que falava que, como você mencionou, são 2 décadas, né, de política pública. Mas imaginar que os investimentos feitos na década de 80, principalmente na questão da educação da mulher, nós vivemos o impacto desse investimento que foi feito na década de 80 hoje. Aí eu fiquei, caramba, né? Então, o quanto que temos que fazer agora, 2023, para que daqui a 2 décadas a gente consiga mais e mais avanços, né? É um trabalho árduo, é um trabalho importante. A gente está falando de construção de pessoas, né? De vidas humanas, de mudanças de concepção. Mas a gente também não pode esquecer, tem toda uma estrutura e uma base. E o que me norteia, o que alivia eu, Joelma, enquanto ser humano, é olhar para a história, saber por que que as coisas caminharam dessa forma e o quanto que ter um espaço de reflexão, ter a oportunidade de pensar sobre, estudar sobre, está fazendo mudanças e vai impactar cada vez mais nas próximas gerações. E isso vai me trazendo assim um calorzinho no coração, né? Porque quando a gente olha para as questões e vê muito pesado, muito negativo, aí entra naquele lugar de desespero, né? Ai, não é possível. Foram milênios de construção para chegarmos onde chegamos. Vai precisar de mais algum para as mudanças? Vai. Mas a gente não pode esmorecer. E assim eu encerro a minha fala. Agradeço mais uma vez, espero ter contribuído. Sou assistente social de formação, mas tenho um trabalho de educadora sexual. Tenho uma página, um perfil pequeno no Instagram, porque falar de sexualidade é um tabu. Existe muitas dificuldades quando a gente está falando de mídias sociais, e faço uma ressalva importante que o cuidado, a segurança se faz sim muito importante, porque as mídias, a internet, né, os meios de comunicação são usados de formas positivas e nocivas, então é necessário ter cuidado, mas esse cuidado exagerado, infelizmente, também atinge quem quer fazer um trabalho de formação, de educação, de esclarecimento, porque a gente rompe com as coisas a partir do momento que eu entendo os porquês. E nós falamos rapidamente sobre questões de sexualidade. Essa é uma área que me impacta profundamente, porque eu escutei várias vezes em vários atendimentos, por incrível que pareça, que o que motivava a mulher a estar dentro do relacionamento tóxico, abusivo, era o prazer que ela sentia na cama. Então, refletir sobre que prazer é esse também é importante. Então, meu perfil no Instagram é @insinuance, depois se vocês puderem compartilhar, underline no final. E eu tento fazer essas reflexões do cotidiano, fazendo essa costura das violências, das liberdades, da educação sexual, do quanto é libertador a gente entender as coisas que passamos e como funciona esse corpo que está aqui, que está sendo tão controlado, mas a partir do momento que eu entendo como ele funciona, eu também me aproprio do meu próprio corpo e coloco o limite em quem tentar usar, não respeitar. Foi um prazer, gente.
Queria agradecer também pela oportunidade, pela conduta tão respeitosa que vocês tiveram. Nós mulheres já estamos acostumadas a ser interrompidas e ter que ficar o tempo inteiro retomando, né? É muito É bom a verdade. gente não ter que se preocupar com isso, né? Deveria ser uma coisa natural, mas infelizmente não é tão frequente como, como deveria, né? Inclusive, assim, tem vários relatos de mulheres que às vezes vão apresentar trabalhos em eventos científicos e são interrompidas por homens na plateia, que vêm relatar, vêm querer discutir com elas, com artigos que eles não se deram conta que foram escritos pela pessoa que está falando, que é uma mulher, porque no imaginário dele nunca é uma mulher. Parece que as mulheres elas não têm condição, né, de produzirem conhecimento, né, falaram. Então, mas é muito bom estar aqui. Eu só senti um pouquinho falta de falar um pouquinho mais da musicoterapia feminista. Eu tinha esse desejo e acabei não falando e queria aproveitar esses momentos finais um pouquinho só para poder falar da musicoterapia feminista, né? A musicoterapia feminista eu encontrei quando eu fui procurar preparar aquela aula de enfrentamento da situação geradora do estupro coletivo, né? E encontrei sobre musicoterapia feminista. Eu acho que ela é muito pouco falada na musicoterapia de uma forma geral, né? Ela é uma abordagem que ela começou a ser construída pela Sandra Kurtz e ela parte da compreensão de que as nossas vidas, as vidas dos homens e das mulheres, elas são construídas dentro de uma cultura patriarcal e que a musicoterapia dentro dessa abordagem, ela vem com um propósito duplo, tanto de realizar a transformação pessoal dos indivíduos dentro das suas próprias vidas, quanto também mudanças estruturais, mudanças sociopolíticas dentro da comunidade. O tema hoje ele era violência, né? E a gente pensa mais quando fala de violência diretamente na violência física, mas existem muitas formas de abuso, né? E eu, pessoalmente, acho difícil que exista alguma mulher, principalmente no Brasil, que nunca tenha sido vítima de abuso. Eu acho que todos nós passamos por pelo menos uma ou umas situação de abuso e em várias áreas, né? Infelizmente, essa é uma rotina, né, nas nossas vidas. Então, a musicoterapia feminista ela tem vários propósitos, como ajudar as clientes, as mulheres envolvidas a acreditar nas suas próprias experiências e intuições, que nós somos muitas vezes desqualificadas na nossa compreensão pessoal das nossas experiências, das nossas intuições, permitir que as clientes apreciem os valores relacionados ao feminino. Parece que nessa estrutura que a gente vive, patriarcal, que tudo que é relacionado ao feminino é menor, né? Então a gente precisa apreciar os valores relacionados ao feminino, encorajar as mulheres a tomarem conta de si mesmas, ajudá-las a definir e agir de acordo com suas necessidades sexuais, assim, eu acho que é uma pauta importante, né, do trabalho da Joelma, e ajudar as mulheres a aceitarem seu próprio corpo. Esse é um tipo de opressão que é historicamente vivido pelas mulheres, mas que, infelizmente, acho que em vez de nós enfrentarmos isso tem passado para os homens também. Eu vejo cada vez os homens mais preocupados com o modelo dos seus corpos, né? Então, acho que em vez da gente melhorar isso na situação feminina, isso está se alastrando para o masculino também, o que é uma pena, porque a gente quer o bem-estar geral da sociedade, com o corpo que a gente tem, né? O corpo que nos move, o corpo que produz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o corpo que a gente habita, né? E uma outra questão específica da musicoterapia feminista é que a palavra feminismo ela pode ser utilizada e compreendida por muitos olhares, né? E na verdade existem muitos feminismos, mas a musicoterapia feminista ela parte
de um feminismo interseccional. Um feminismo que considera que existem várias outras formas de opressão que podem estar associadas à condição de mulher. Que quais seriam algumas dessas outras opressões, né? E que colocam as mulheres em situações muito diferentes, né? Está ligado a privilégios e opressões, né? Questões étnicas, étnico-raciais, a idade. A idade é um problema muito sério, o etarismo, né? Principalmente com as mulheres. A condição socioeconômica, o lugar de classe, esse é determinante em muitas questões. A orientação sexual e identidade de gênero, e dentro também dessa matriz étnico-racial, a cultura indígena, né, que é extremamente apagada e invisibilizada. Então, a musicoterapia feminista, ela parte dessa questão como uma proposta de enfrentamento do patriarcado, mas considerando todas as outras opressões e considerando que nós não estamos todas na mesma situação, nós somos diversas, e essas outras opressões que tangenciam a condição de mulher, elas interferem muito na vida, nos lugares que nós vamos ocupar, no direito à fala, nas oportunidades, inclusive nas oportunidades de informação, de valorização, que precisam ser consideradas. Não é uma questão só de ser mulher, mas qual mulher, né? Isso, muito obrigada, queridos. A gente continua aí trabalhando para que a música ela chegue como uma ferramenta de construção, de empoderamento, de transformação, de consciência, de cuidado, de carinho e de conexão, né? A música acho que tem esse poder de conectar. E nessa luta, ninguém vai vencer sozinho, nós precisamos uns dos outros. E obrigada. Nós que agradecemos, né, toda essa aula de vida, eu diria, né? A gente sempre comenta aqui, né, Gil, quando os episódios eles são, em especial para mim e para ele, são episódios que são muito profundos, que são muito tocantes, que fazem a gente sair do nosso lugar comum de reflexão, né? Não só comum entre eu e ele, mas comum do nosso dia a dia, né? A gente tem uma verdadeira aula, assim. E hoje eu acho que dá para dizer que essa aula ela foi para além de conhecimento, como comumente a gente tem aqui, né? Eu acho que ela alcançou um caráter de construção, sabe? Construção de percepções, construção de personalidades, construção de reconhecimentos, né? Eu fiquei refletindo muito também enquanto vocês estavam falando, né? Sobre todos esses detalhes e todos os impactos. Confesso que sempre vou e volto nessas reflexões, né? Porque ao mesmo tempo que, como o Gil trouxe, foi simbólico eu iniciar aqui, dar a abertura, né, do nosso podcast, vocês tocarem toda a conversa e a gente finalizar aqui, né? Ainda assim a gente também tem um pouquinho desse lugar de, pô, mas a gente ainda tá começando e terminando e somos homens e tal, né? Então eu acho que assim vale muito lembrar, e eu agradeço muito, Gil, de ter colocado, de ter trazido esse lembrete, né? Não só para essa questão de interrupção, mas de todos os pequenos detalhes, todas as pequenas ações que muitas vezes a gente faz, sabe? De questionar, de reduzir, de querer controlar comportamento, roupa, o que come, como age, com quem fala, né? O que pra gente às vezes é uma pergunta simples, o que pra gente às vezes parece um cuidado, parece um detalhe, pode estar aprofundando feridas ali, criando e aprofundando feridas que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Então, realmente, eu acho que foi
super importante ter essa conversa com vocês, né? Foi muito especial ter vocês aqui, né? A Joelma é uma pessoa que, a partir do momento que eu a conheci, eu já passei a admirar profundamente, sabe? Por todo o empenho, por toda a dedicação, e pelo brilho que ela tem de estar envolvida, de poder trabalhar com isso, de poder possibilitar esses olhares, né? Esse cuidado a essas mulheres, né? A Verônica conheci recente, mas como eu repeti para ela várias vezes, já me apaixonei de cara também, sobre também essa questão desse brilho, né, desse olhar, das ideias, né, e de toda essa percepção, essa visão e essa escuta que ela traz, né? Assim como inúmeras outras mulheres. Você estava falando, Verônica, da musicoterapia feminista, a gente meio que deu uma pincelada, né? Acho que no último episódio da temporada anterior, na qual a gente conversou com a Elânia e com a Késia, né? A Késia é musicoterapeuta aqui de São Paulo, a Elânia é uma psicóloga amiga minha, acho que a Joelma conhece a Elânia também, né? Mas que também traz muito desse olhar, traz muito dessas questões relacionadas não somente ao feminismo, mas ao cuidado da mulher como um todo, né? Que eu deixo até o convite, caso você esteja chegando aqui no podcast agora, conferir também, né, o episódio de número 41, na qual a gente conversa sobre a prática terapêutica sob esse olhar feminista, como que isso se constrói, como que isso se dá, suas variações, né? E como eu trouxe já na abertura do episódio, essa é uma das temáticas que é sempre importante a gente trazer para o foco, é sempre importante a gente trazer para a pauta, porque entra na nossa construção estrutural, né, enquanto sociedade, e para que isso seja modificado, né, não vou nem levar diretamente para o lugar de desfeito, mas para que isso seja modificado e que essas mudanças elas possam acontecer, isso precisa sempre voltar para o foco, né? Então, muito, muito, muito obrigado por essa conversa, né, por essa oportunidade, né, de ouvirmos vocês. Já deixo aqui o convite para uma parte 2, para outros temas, sabe? Para o retorno de vocês a esse podcast, que eu acho que vai ser muito rico, né? E agradeço sempre ao Gil, né, por essa parceria que ele traz comigo, a Luli, que cuida da nossa identidade visual, e especialmente a todos que nos acompanham, que nos escutam, né, que semanalmente ali dão o play ali no seu agregador de áudio, né, na sua plataforma de áudio, que às vezes comenta um pouquinho com a gente ali, manda uma mensagem no privado quando encontra a gente, né? Então, convido também a participar mais diretamente. Manda pra gente ali o que você tá achando, sobre o que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, né? Críticas também, o que vocês acharam legal, o que não acharam tão legal assim, onde a gente pode melhorar. Vocês podem nos acompanhar, entrar em contato com a gente, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, aqui direto nos comentários do Spotify, mas também por e-mail, né, através o podcast@gmail.com, lembrando sempre através escrito com a letra G, com a letra Z, né, com a letra G não, com a letra Z no final, e nas redes sociais, né, através o podcast. A gente está sempre aberto, disponível a conversar, a trocar ideia, sempre tentando ampliar essa conversa, né, trazendo outros tópicos que foram mencionados aqui ou que dialogam com o que foi conversado aqui, para ampliar esse nosso diálogo nas redes sociais, certo? Então, muito obrigado por estar conosco até aqui. Obrigado, Joelma. Obrigado, Verônica. Obrigado, Gil. Obrigado a você que nos ouve. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através o podcast.